minha vida estiver nas mãos do Rei, sei que herdeiro do seu reino eu serei. Se o Rei desse reino reina em meu coração, serei fiel na provação. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Se Deus das nações é soberano em meu viver, tribulações nem mesmo a morte vou temer, crescendo na graça de quem a própria vida dê. Serei fiel até o fim. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Não importa a circunstância, nem o tempo, nem a distância, que minha vida fale que Ele vive em mim. No palácio ou na fornalha, eu sou salvo por sua graça. Vivo por Ele, porque Ele vive em mim. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Olá, que bom estar aqui com vocês mais um dia do nosso encontro para estudarmos o livro Herdeiros do Reino, que aborda a história do livro de Daniel. Para a Associação Maranhense é uma bênção promover esses momentos de estudo, aprendizado e de reflexão para a nossa vida cotidiana, baseados em uma história de alguém que viveu enormes desafios em várias fases da vida. Você, amigo, que acompanha a nossa transmissão, seja muito bem-vindo. Que bom que você se juntou a nós hoje. Aproveito a oportunidade para pedir que compartilhe esse link de transmissão no grupo da família, dos amigos do WhatsApp, aquele amigo que você sempre envia conteúdos espirituais. Se você tem algum pedido de oração especial, escreva aqui nos comentários que nós vamos orar por cada um deles. E nesse momento, vamos falar com o nosso Deus para começarmos o nosso estudo. Convido você agora para fechar seus olhos e conversar com o nosso Deus. Senhor Deus está no céu, muito obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede com vida e com saúde. Obrigado pela oportunidade que nos dá de vivermos, de estarmos em segurança num mundo tão tribulado. Neste momento, queremos pedir a Tua presença nesse estudo, onde vamos conversar um pouco com nossos irmãos sobre a vida de Daniel e os seus valores. Que o Senhor possa estar presente em todo momento. É isso que eu te peço, santo nome. Amém.
A reflexão de hoje está baseada no capítulo 17 desse livro aqui, que é Herdeiros do Reino, escrito pelo pastor Josanã Alves. O capítulo começa na página 85 e tem como título Os Valores que Me Movem. Eu não sei se você sabe, mas eu estou como departamental na educação aqui na Associação Maranhense. Uma das coisas que eu preciso fazer é cuidar para que os projetos, as atividades que acontecem em sala de aula, os funcionários, tudo que acontece dentro da escola, sejam absolutamente coerentes com os valores da educação adventista. E não é uma tarefa tão simples, porque somos circundados e afetados por tudo que acontece em nossa volta. E precisamos a todo momento pensar, ok, isso combina com os nossos valores? Ou vamos descartar porque isso fere os nossos valores? Os valores de uma empresa ou os nossos valores pessoais, eles são como uma bússola que auxilia a nossa tomada de decisão. Os valores são o que move tudo ao redor, assim como diz o título desse capítulo. O livro e a história de Daniel são muito conhecidos por quem é adventista do sétimo dia, por diversas razões. Este livro, ele tem histórias, relatos de vida e tem profecias que nos ajudam a compreender os últimos dias. Esse livro também tem uma linda história de felicidade. A obediência a Deus, ou se você preferir, a decisão de se manter fiel ao valor da fidelidade a Deus, foi algo difícil de se manter, especialmente em situações relatadas nesse livro, vivenciada por Daniel e seus amigos. Eles eram jovens, eles estavam em minoria, estavam em condições até de risco de vida, quando as suas razões para permanecer fiéis eram testadas. Daniel, ele era um adolescente quando os babilônios levaram os nobres como prisioneiros. E por ser bastante inteligente, Daniel e alguns dos seus amigos, eles foram enviados para uma espécie de academia preparatória para trabalhar para aquele império. E eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer um adendo importante sobre essa informação. A construção de valores de uma pessoa começa desde cedo, quando nascemos, mas elas passam a ser mais assimiladas por volta dos 4 anos e vai forte até os 7 anos, que quando a criança começa a compreender melhor as regras morais, o senso moral. Agora me acompanhe no raciocínio. Esta é a fase em que a criança começa a viver uma vida independente dos pais. Porque é quando ela vai para onde? Para a escola. Isso começa com algumas horas por dia e depois vai aumentando. Então, ao longo da vida, o poder de influência do meio vai crescendo e vai diminuindo a influência dos pais automaticamente. Na própria Bíblia, nós vemos exemplos de como os valores implantados pela família foram importantes quando a criança deixou o contato com os pais. Por exemplo, Samuel, Moisés e o próprio Daniel, que é o personagem de estudo de hoje. Eu só gostaria de falar que se você quer que seus filhos tenham os mesmos valores que você precisa escolher uma escola que tenha esses mesmos valores. Crianças, elas são como esponjas. Tem até uma máxima que diz: não podemos continuar a enviar nossos filhos a César para estudar e ficar surpresos quando eles voltarem para casa como romanos. É uma coisa meio óbvia. E uma vez formados, os valores são para sempre. E são os valores que regem o comportamento, as decisões, as escolhas. Quando Daniel foi levado pelos babilônios, ele era um adolescente. E o que nos faz entender que o seu comportamento ele era baseado nos valores que ele tinha aprendido ainda na infância. A gente tem a comprovação disso ao longo da vida dele. Daniel e seus amigos tiveram seus valores extremamente provados e eles não balançaram em nenhum momento em suas decisões. Eles foram firmes. O pastor Josanã, ele traz nesse capítulo um relato resumido da carreira de um político inglês chamado William Wilberforce. Ele é reconhecido hoje como um modelo de vida pública.
Durante 14 anos, ele levou ao parlamento 8 vezes a mesma lei, que era o fim da escravidão. Enquanto outros políticos mudavam de tema e o projeto de lei se perdia entre uma votação e outra, ele não. Ele voltava com o mesmo assunto. E o fim da escravidão, a liberdade, os direitos iguais, eram os valores inegociáveis para aquele homem. Ele era incansável em defender aqueles valores morais. E hoje você pode estar pensando que pode parecer que essa decisão era muito fácil. Afinal, hoje nós vivemos em um país onde a escravidão não existe mais. Há mais de 100 anos não existe. E ser favorável à escravidão é ir contra a maioria. Só que naquela época era exatamente o oposto. Defender o fim da escravidão era loucura. E defender o fim da escravidão tão enfaticamente e tantas vezes era considerado fanatismo. E hoje é fácil dizer que este político foi um herói, porque ele realmente foi. Mas durante anos ele esteve sozinho, lutando por esses valores. William, ele era um cristão, e por isso que ele defendia tanto a vida dos escravos. Ele tinha certeza que Deus tinha pedido para ele que ele fizesse aquilo, que ele colocasse essa lei. Na história de Daniel, também fica claro que os valores de Deus, que ele tinha aprendido na infância, estavam presentes naquelas decisões dele. Uma das mais famosas decisões que eles tomaram foi a de não se contaminarem com os banquetes, as iguarias do rei. A outra foi a de não prestarem cultos a deuses. E eles foram firmes, disseram, pode ameaçar, não vamos voltar atrás da nossa decisão. Valores são inegociáveis. Valores que não são trocados nem com risco de morrer. Será que você está disposto a não negociar os seus valores a ponto de colocar a sua vida em risco? Existe outro ponto destacado neste capítulo pelo autor, que é o fato de nossos valores serem como a nossa marca. As pessoas reconhecem a gente por nossos valores. Sabe por quê? Porque os valores nos movem, nos coordenam. Eles coordenam os nossos comportamentos. A gente nem pensa. A decisão é a correta porque não tem outra maneira de pensar. A gente não negocia os valores. Uma das coisas que chamam a atenção de nós, brasileiros, quando vamos, por exemplo, para os Estados Unidos, é a placa de pare. Lá, stop, né? Em inglês. Pare lá significa realmente parar. Mais do que uma questão de trânsito, isso também mostra como os valores são importantes para o comportamento de um grupo. Um exemplo, se existe um cruzamento e que chegam 4 carros praticamente ao mesmo tempo, é incrível, eles saem um a um obedecendo a ordem de parada. E se você está atrás de um carro, você não simplesmente avança para aproveitar a brecha, né? O carro foi e você vai atrás. É um a um, de acordo com a chegada. Um dia, conversando com um americano sobre essa questão, ele me disse assim, mas por que eu faria isso? Para eles, é simplesmente inconcebível você não respeitar a vez do outro. É uma coisa que eles aprendem desde a infância. Então, simplesmente eles agem assim e nem sabem por que fariam de forma diferente. Eles não pensam nessa possibilidade. Eles não conseguem nem entender. Quando nós falamos algo assim, eles não conseguem entender. Por que eu faria esse tipo de coisa? É assim que funcionam os valores implantados na gente desde criança. A gente simplesmente se move impulsionado por eles. Seja no estacionamento, no trabalho, no lazer, no trânsito. É a lógica da vida para você. O valor da obediência a Deus que Daniel e seus amigos tinham estava expresso em um hábito de se virar para Jerusalém 3 vezes ao dia para orar. Não era uma superstição. Era uma forma deles se lembrar, se conectar novamente com a sua base, com os seus valores. Daniel vivia na Babilônia e não para a Babilônia. Essa era a grande diferença. E essa fidelidade foi a única maneira que os inimigos de Daniel
acharam para manipular o rei contra ele. Eles perceberam esse comportamento que Daniel tinha naturalmente. E isso fez com que armassem uma armadilha. E eles sabiam que pegariam Daniel, na curva, vamos dizer assim, se colocasse ele em uma situação em que tivesse que escolher entre Deus e o rei. Porque Daniel não negociava os valores. Mas o mais interessante é que para esta armadilha dar certo, Daniel não poderia recuar. Eles fizeram isso na certeza que Daniel se manteria fiel a Deus. Os inimigos tinham certeza que Daniel não negociaria os valores dele. Você tem noção de quanto que isso é forte? Daniel fazia a manutenção dos seus valores. Todos os dias, 3 vezes por dia. Ele não queria esquecer de onde ele era, em que acreditava, dos seus princípios divinos, dos seus valores. Daniel era uma pessoa respeitada. Ele tinha acesso a grandes autoridades daquele império. Mas isso não deixou ele orgulhoso, metido. A rotina não fez com que ele deixasse o que para ele era vital. Era isso que ele fazia com que ele vivesse de maneira honesta, sem colocar os seus valores em xeque. E tem uma frase neste capítulo que é forte e real. Não adianta querer defender os valores cristãos e não ter o contato com Deus que estabeleceu esses valores. É a falta do contato diário com a Bíblia, a oração, que nos leva a abandonar valores e princípios bíblicos por ideologias e teorias humanas. Não podemos deixar de ter essa comunhão com Deus, que é a base dos nossos valores. Quando Daniel tirava um tempo para estar com Deus, mesmo sem ser um ato intencional, ele pregava. O abrir daquela janela todos os dias pregava mais que os sermões. Era um testemunho vivo. O comportamento respeitoso de Daniel com as autoridades, a inteligência, a coerência entre o que falava e fazia, grandes sermões de vida. As janelas não eram abertas para a oração sair por elas. Elas eram abertas para que o Deus de Jerusalém entrasse. O capítulo 17 deste livro me trouxe 3 grandes ensinamentos que compartilho agora com vocês. O primeiro, os nossos valores que são implantados lá na infância nos moverão sem nem mesmo percebermos. Quem negocia a infância dos filhos, deixando-os sujeitos a valores diferentes, em uma escola com valores diferentes, por exemplo, coloca o futuro deles a perder. Valores, caráter, são marca. Segundo, o que as pessoas veem em nós são resultado dos nossos valores. Afinal, o nosso comportamento fala mais do que qualquer discurso. Ainda que você não perceba, aquilo que você tem como valor, ele vai pregar poderosos sermões para as pessoas. Terceiro, precisamos manter o contato com quem detém o DNA dos nossos valores todos os dias, o tempo todo. Estamos concluindo o nosso 17º encontro e eu quero te convidar a assistir a próxima transmissão do capítulo 18. Tome um tempo para ler a história de Daniel na Bíblia. Indico você usar linguagens mais modernas também. Por exemplo, eu gosto muito dessa Bíblia, a mensagem para a história, ela é muito boa, ela traz uma linguagem moderna, diferente, de fácil entendimento. Para entender melhor a história, as atitudes desses rapazes que tinham valores inegociáveis. Nesse momento, eu quero te convidar a fazer um compromisso de não negociarmos valores, seja qual for o motivo. Se for preciso, vamos dizer como eles diziam: não adianta ameaçar, nós não voltaremos atrás dessa decisão. Eu vou ler exatamente o que eles disseram usando a mensagem de Daniel, capítulo 3, versículo 16, 18.
Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: sua ameaça não nos assusta. Se nos jogar na fornalha, o Deus a quem servimos pode nos salvar, não só da fornalha, como de qualquer outra coisa. E mesmo que ele não o faça, não importa, ó rei, ainda assim não vamos servir os deuses nem adorar a estátua de ouro que mandou erguer. Amém? Você sabe o fim dessa história? Eles nunca estiveram sozinhos na fornalha. Antes de você desconectar, eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários quais são os valores bíblicos que te movem, que são inegociáveis e que vai manter você para sempre. Tá bom? Vamos orar? Bondoso Deus está no céu. Obrigado por este momento que estivemos aqui em Tua presença. Senhor, temos muitas vezes dificuldades, somos tentados a negociar os nossos valores. O inimigo nos está sempre à volta, nos oferecendo situações, ofertas que fazem que a gente negocie valores morais, valores espirituais. E o meu pedido, Senhor, eu não sei quem está do outro lado da tela, olhando, escutando, refletindo neste momento. Mas eu tenho certeza que, assim como eu, pecador como sou, temos muitas vezes dificuldades, Senhor. Temos dificuldades. E gostaria de pedir que o Senhor esteja ao nosso lado e que possamos, Senhor, estar conectados contigo sempre. Independente da nossa vida, independente do ritmo que temos no dia a dia, no trabalho, mas que não esqueçamos do Senhor. Não esqueçamos de estar conectados contigo, que o Senhor é a base dos nossos valores. E assim, teremos força para não negociarmos os nossos valores, independente do que seja. Mesmo que coloquemos as nossas vidas em perigo, assim como aqueles 3 rapazes que foram testados e foram inclusive jogados na fornalha. Mas o Senhor não nos abandonou. Que o Senhor possa estar com cada um de nós sempre e que possamos cada vez estar mais conectados contigo, estar mais prontos e que as pessoas possam olhar para nós e possam ver em nós o reflexo da Tua presença e possamos servir como testemunhas vivas para as pessoas que estão ao nosso redor e assim possamos apressar a Tua volta. Esteja com cada um de nós. É isso que eu te peço e agradeço a Teu nome. Amém.